1 Samuel, capítulo de número 1. Eu quero ler com os irmãos apenas 2 versos. O verso de número 10 e depois o verso de número 26. Verso 10 e depois o 26. Amém? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso de número 26, o texto sagrado nos diz assim: E disse ela: Ah, meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao... Tome os vossos assentos. Queridos amigos e irmãos, nós vemos aqui, nesta passagem, ou nesse texto, ora em apreço, algumas verdades que nos remete a uma condição espiritual muito forte, uma experiência muito grande. Nós lemos e vimos aqui nesta passagem a petição ou as súplicas de Ana. Pastor Silas nos antecedeu e disse que Ana era uma mulher que vivia amargurada, porque ela desejava receber uma bênção de Deus. Para a sociedade da época, uma mulher, quando ela não podia dar à luz, quando ela não podia ser mãe, ela não tinha motivação ou alegria. A mulher já era tratada como coisa, não era valorizada como realmente deveria. E Ana sofria com isso. Pastor Silas disse que Eucana, seu marido, por mais que a amasse, por mais que ele amasse Ana, tanto que ele fala isso, ele menciona que o amor dele não era muito maior do que filhos, mas Ana tinha uma perseguidora. Ana tinha uma pessoa que era membro daquela mesma família, que todos os anos zombava dela. E isso muito entristecia, como o pastor Silas disse, a Ana. E o que nós queremos tratar aqui, ou o que nós queremos comentar com os irmãos? Eu prometo ser sucinto. Vou procurar ser o mais breve possível, mas eu quero comentar aqui com os irmãos algumas coisas sobre bênção. Ou melhor dizendo, o caminho da bênção. O caminho para recebermos uma bênção nem sempre vai ser fácil. Para alcançarmos aquilo que precisamos ou desejamos, nem sempre será como nós gostaríamos. Se nós olharmos para o texto ora mencionado, o caminho até a bênção nem sempre foi igual. Para Penina, as coisas fluíam naturalmente. Para Ana, ela teve que orar, clamar, pedir, insistir, perseverar. Prometeu para que aquela bênção chegasse até a vida dela. Portanto, para que nós recebamos aquilo que precisamos, nem sempre será uma tarefa fácil. Mas no caminho da bênção, talvez alguém me indague, talvez alguém me pergunte, mas alguns casos, pastor, Jesus operou milagres, por exemplo, como nós ouvimos aqui hoje, pela manhã na escola bíblica dominical, quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, ele operou um milagre e curou a mulher do fluxo de sangue. Mas para ressuscitar a filha de Jairo, ele teve que ir até lá. Jesus estava caminhando e ele viu um cortejo vindo. Ele tocou o esquife, aonde o morto jazia, e aquele menino, aquele jovem, foi ressuscitado. Já no caso de Lázaro, passou-se dias, Lázaro já estava enterrado em estado avançado de decomposição. Ora, se já não cheirava bem, o negócio já não estava bom.
E Jesus grita e fala: Lázaro, vem para fora. E o milagre acontece. Para alguns, Jesus falou: ora, receba a cura. Para outros, nós vimos aqui, o pastor Júnior falando, ele fez um lodo com barro e cuspe, com terra e cuspe, e passou no olho do cego. Alguns, Jesus só disse, proferiu a palavra. Outros, precisou pedir ou clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nem sempre os mecanismos ou os meios para alcançarmos uma bênção serão iguais. A minha experiência talvez não sirva de nada para o Guilherme. Talvez aquilo que eu vivencio não sirva para os irmãos. Pode ser que traga elevo espiritual. O meu testemunho talvez te traga desejo ou fé, aumente a tua fé. Mas a minha experiência não é uma regra. E é isso que nós vemos através dos milagres de Jesus, e nós veremos aqui através do testemunho de vida de Ana. Como o nosso tempo já está indo, nós queremos aqui comentar com os irmãos algumas coisas, e aqui ficam algumas perguntas que se fazem necessário. Por que o caminho da bênção, ou o trajeto da bênção, não é tão fácil? Ora, alguém talvez pudesse dizer: tudo posso naquele que me fortalece, tudo quanto pedirmos crendo, receberemos. Mas por que então, pastor, que nem sempre vai ser fácil? Porque nem sempre as coisas acontecerão como nós desejamos. Porque Deus trabalha com cada um naquilo que Ele conhece de nós. Ele sabe da minha estrutura, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe até onde você pode ir e até onde eu posso ir. É por isso que Ele trabalha de forma distintas na vida de cada um de nós. Sabe, porque as coisas nem sempre são tão fáceis para nós? Porque no final delas, tudo vai valer a pena. O milagre que nós precisamos, talvez as surpresas que nós teremos lá na frente, vai valer a pena. E Ana entendeu isso. Nós vamos ver isso. A primeira coisa que Ana fez, para que ela alcançasse ou começasse a trafegar pelo caminho da bênção, foi a perseverança. Ana não desistiu no meio do caminho. Ana não parou de pedir. Ana, de ano em ano, subia, como nós ouvimos aqui, o pastor Silas falando, de ano em ano, Ana ia junto de Eucana para a casa do Senhor. E ano após ano, entra ano, sai ano, e Ana está orando, pedindo, clamando, e sendo afrontada pela inimiga ou pela outra esposa de Eucana. Ela recebia algumas coisas que talvez não lhe agradassem, afrontas, porque Penina zombava de Ana, mas Ana continuou perseverando, ela continuou clamando, ela continuou orando, ela continuou pedindo, ela não desanimou, ela perseverou. O próprio Jesus, ele cita numa parábola da viúva, que nós poderíamos chamá-la de chata, pois ela todos os dias ia lá incomodar o juiz iníquo. Todos os dias, ao ponto daquele juiz chegar uma hora e falar: olha, já que ela não para de me incomodar, eu vou atender a petição dessa mulher. Às vezes, queridos, nós precisamos perseverar naquilo que nós queremos. Nós não podemos jogar a toalha. Eu vim e estou orando há dias, meses, anos, e eu não recebo aquilo que eu quero. Às vezes eu estou pedindo há meses por algo de Deus, e ainda não chegou, mas persevere, porque Deus te dará aquilo que você precisa. A perseverança
é o segredo, ou melhor, é dois segredos. Nós não podemos parar, desanimar, desistir. Ana perseverava em oração. Às vezes as coisas parecem não estar fácil. Parece até que nós não somos abençoados. Parece que a pessoa que está do nosso lado acabou de chegar, acabou de adentrar, fez uma petição e já está regocijando, saltando, feliz. E nós ainda estamos chorando. E nós ainda estamos amargurados peticionando a Deus. Mas isso não significa que Deus não está te vendo. Isso não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que Deus, no tempo dele, não se levantará ao teu favor. Persevera. Persevera. Há um adágio popular que tudo que vem de mão beijada não é valorizado. Às vezes, se nós não sofrermos um pouco, talvez nós não demos o devido valor para aquilo que receberemos. Talvez o que você e eu estejamos vivendo é Deus tratando ou trabalhando nas nossas vidas para experimentarmos o grande milagre que Ele nos trará. Ao invés de reclamar, ao invés de olhar para as dificuldades, para as afrontas, para os grandes desafios, persevere. Continue caminhando, continue andando, que no momento certo, Deus vai vir ao teu encontro. Como nós mencionamos, nem sempre o trajeto das nossas bênçãos serão fáceis. Muitas vezes, Deus prova uma pessoa antes de abençoá-la. Esse é o segundo ponto. Muitas vezes Deus está nos provando antes de Ele entregar a bênção nas tuas mãos. Se nós olharmos para o povo de Israel, saiu do Egito debaixo de muitos milagres. Chegou de frente do Mar Vermelho, recebeu outro milagre. Mas as coisas pareciam fluir maravilhosamente bem. Maná, coluna de fogo, nuvem durante o dia para proteger do sol. Os sapatos e as roupas não envelheciam e eles estavam caminhando, eles estavam indo. Mas daqui a pouquinho chegou uma dificuldadezinha. Eles começaram a reclamar. O maná já não era suficiente. Não tem água para matar a nossa sede. A cebola do Egito era boa. O que nós estamos vivendo aqui é ruim. Aí Deus tem que tratar com aquele povo. Deus tem que provar aquele povo para trazê-los de volta. Às vezes a prova que nós estamos vivenciando é para que lá na frente nós também consigamos chegar à terra prometida. Talvez a prova que nós estamos passando é Deus trabalhando em nós para que nós valorizemos a bênção que Ele vai nos entregar. A prova não sempre é sinal de que você está pecando ou que você está errado. Não, às vezes é Deus trabalhando em você para que você valorize aquilo que você vai receber. Ana, sempre que ia à casa do Senhor, ela era humilhada, era afrontada. Penina fazia questão de humilhá-la. Mas em qual momento Ana deixou de adorar a Deus? Mesmo sofrendo as afrontas da vida, Ana perseverava adorando ao Senhor. Ana podia falar para Eucana: Eucana, pode ir. Deus não me deu os filhos que eu quero. Eu não tenho motivação para adorar a Deus. Mas Ana não fez isso. Ana perseverou. Ela sabia que aquela prova, Deus estava no controle. E ela perseverou orando, adorando a Deus. Será que nós estamos dispostos
a perseverar em oração, em adoração, ficarmos firmes, mesmo diante da mais dura prova. Deus está tratando conosco. Mas pastor, a minha prova está doendo demais. Mas permita Deus trabalhar na tua vida. Ana estava profundamente triste e infeliz, mas ela não desistia. Ana continuava perseverando, orando, clamando. E às vezes nós vivemos situações parecidas. Talvez alguém tenha olhado para você e fala: para de ser bobo, para de ser boba, joga tudo para o alto, desista. Por que continuar? Essa prova sua é porque você vai continuar. Para! Deus nem está te vendo. Ei, Deus continua te olhando. Deus continua observando cada passo teu. A Bíblia diz que pode uma mãe, que ainda amamenta, se esquecer do filho. Todavia o Senhor não se esquece de você. E lembre-se sempre, Deus prova todos que Ele ama. Se você está passando por essa prova, é Deus provando do amor dEle para contigo. Não desista, não pare, persevere, continue adorando, continue buscando ao Senhor. No momento certo, a bênção vai chegar. Deus espera compromisso da nossa parte. No verso 11 do texto que nós lemos, Ana, põe para nós, 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 11, está aí. E votou dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor Ora, qual que era o maior desejo dessa mulher? Gerar um filho, ter um filho. Talvez seja o maior desejo de todas as mulheres, ter um filho. Mas agora a Ana está fazendo um propósito. Ela está pedindo a Deus um filho, e ela mesma está falando: eu vou entregar para o Senhor. Quando nós olhamos para Abraão recebe na velhice o privilégio de ter um filho com Sara. E Deus olha para Abraão e diz: dá-me esse filho, oferece para mim sacrifício. Abraão não se titubeou. O que me chama a atenção é quando Abraão começa a subir, ele fala: olha, eu e o moço subiremos, mas daqui a pouquinho voltaremos. Eu fico me perguntando, como que será que ele pensou que ele ia voltar com esse menino? Só os ossos, depois de ter queimado? Mas ele sabia, e ele cria no Deus que ele servia. Ana está aqui diante do Senhor, na casa do Senhor, orando e firmando um propósito diante de Deus. Firmando um compromisso com Deus. Às vezes, queridos irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Nós chegamos à casa do Senhor. Mas o nosso comprometimento não existe. Nós queremos a bênção. Se eu perguntasse aqui, quem veio buscar uma bênção, talvez todos dissessem amém. Mas quantos realmente querem compromisso com Deus? A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor você não firmar um compromisso do que firmar um compromisso com Deus e virar-lhe a costa. E Ana entendia bem isso. Ana sabia bem disso. E Ana olha para Deus e firma esse voto de entregar ao Senhor o filho, se lhe fosse dado um filho varão.
E Deus atende a súplica ou a petição daquela mulher, como nós sabemos. Ana era estéril, mas prometeu a Deus que se ele lhe presenteasse ou lhe permitisse que ela se tornasse mãe, ela daria essa criança ao Deus Todo-Poderoso. Será que você está disposto a abrir mão daquilo que você tem ou tem buscado ou pedido a Deus de mais precioso? Ou será que o que você recebeu de Deus vale mais do que um compromisso com Ele? Será que o presente de Deus é maior do que o próprio compromisso com Deus? Quando nós nos comprometemos com o Senhor, nós continuamos a trilhar o caminho da bênção. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Quando nós nos comprometemos com Ele, Ele sempre estará comprometido conosco. Qual o teu propósito para com Deus? O que você tem firmado diante do Senhor? Qual o comprometimento teu para com o Senhor? Se você votou, se você se comprometeu, cumpra. Porque Deus vai lhe abençoar. E para finalizar, teria mais alguns pontos aqui, mas eu vou parar por aqui. Deus exige humildade. Deus exige humildade. Se nós olharmos para Ana, quando estava orando, ela balbuciava, ou meio que quase que nem falava, a ponto de chegar a ser indagada ou questionada pelo sacerdote. Olha, 1h da manhã, aqui ainda cedo, você já está embriagada. Que coisa feia. Mas Ana, mostrando humildade, ela falou: não, meu Senhor, a tua serva está amargurada, mas a tua serva não está bêbada. A tua serva está clamando àquele que pode fazer. A tua serva está peticionando para Deus, porque Ele tem o socorro, a bênção que eu preciso. Quando alguém te afrontar, ou quando as lutas vierem, ao invés de se levantar, se ensoberbecer e dizer: eu sou o dono da verdade, mostre humildade e peça para Deus aquilo que você precisa. Deus está no controle. Jesus diz: aprendei de mim que sou, e o quê? Humilde. Será que nós estamos sendo humildes? Será que a nossa humildade está sendo posta à prova e nós estamos verdadeiramente comprovando que somos humildes? Será que nós estamos perseverando? Será que nós estamos adorando e continuando, insistindo para recebermos a bênção? Ou o que nós estamos vivendo nesses últimos dias? No primeiro interpério, no primeiro vendaval, na primeira perseguição, na primeira luta, na primeira dificuldade, será que nós estamos jogando a toalha, desistindo, abrindo mão da vitória, esquecendo que nem sempre será do nosso jeito, mas que se nós perseverarmos, nós receberemos a bênção do Senhor? Lembre-se, o caminho para o milagre ou para a bênção nas nossas vidas não vai ser fácil. Vai exigir perseverança. O caminho da vitória ou da bênção nas nossas vidas vai exigir a nossa devoção, a nossa continuidade, mesmo que a prova seja árdua, mesmo que a prova seja doída, Deus está provando você porque Ele te ama e para te fazer vitorioso lá na frente. Não desista.
tenha compromisso, seja uma pessoa comprometida com Deus e com aquilo que você se propôs, pois só assim nós veremos e receberemos as bênçãos do Senhor. E por fim, mantenha-se humilde. Não deixe com que as bênçãos ou aquilo que você está vivendo se torne maior do que o Deus da tua vida. Persevere, seja humilde, porque no momento certo, Deus te dará aquilo que você precisa. Ana não só recebeu Samuel, ela entregou Samuel a Deus, mas no capítulo 2, nós vamos ver que Ana teve muitos filhos. Por quê? Porque a bênção de Deus nos surpreende. Ana pediu um filho, mas Deus não deu apenas um. Deus deu abundantemente mais do que pedimos ou que pensamos. Quando eu e você perseveramos, aceitamos a prova, nos comprometemos e nos mantemos humildes, Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus em Cristo vos abençoe.